Fala pessoal, estamos aqui em mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou falar: será que é possível zerar em alguma matéria e ainda prosseguir no edital? Essa é uma boa pergunta. Preparei um vídeo para você. Vem comigo. Fala pessoal, estamos aqui em mais um vídeo. Você quer se tornar policial militar do estado de São Paulo? Aqui, eu ajudo você. Exatamente isso. E por que eu faço isso, né? Quando eu estava na mesma condição que você está agora, querendo se tornar policial, eu não tinha noção como era a prova, como que era composta a prova, quais as regras da prova. Eu não sabia nem o que era o edital. Não tinha essa noção, não sabia o que estudar, como estudar. Saí do ensino médio direto e fui lá direto fazer a prova do Barro Branco, à época, e tomei uma paulada, porque eu não sabia literalmente como funcionavam as coisas, beleza? Então, e naquela época não tinha internet, né? Como hoje tem. Isso eu tô falando em meados de 1999. A primeira vez que eu fui fazer a prova, uma prova para a Polícia Militar do Estado de São Paulo, foi em 1999. Então, eu não tinha essa noção. E aí eu preparo, né, aqui no canal, conteúdo para ajudar você, para que você direcione ali o seu estudo, para que você tenha maior eficiência, para que você consiga passar. Se eu passei, né, você também vai conseguir, beleza? E é importante que você também saiba que na Polícia Militar do Estado de São Paulo existem duas possibilidades para que você se torne um policial militar, beleza? Uma delas é o concurso para soldado e a outra é o concurso da Academia de Polícia Militar do Barro Branco, para que você se torne um futuro comandante. Quando eu descobri como funcionava a Polícia Militar do Estado de São Paulo, meu foco sempre foi o Barro Branco. Sempre foi. Só que, conforme se você me conhece, né? Eu sempre estudei em escola pública, venho da comunidade, então eu não tinha uma base muito boa para querer já ir direto para o Barro Branco. E por que eu tô falando isso? Para desanimar você? Não, não é isso, né? Se você tá aqui, pô, quer ir pro Barro Branco, meu, foco lá no Barro Branco, é exatamente isso. Se você quer ir para soldado, foco para soldado. Só que você tem que saber o diferencial de uma prova para outra. Você precisa saber que para o Barro Branco tem matérias a mais, conteúdos a mais, tem mais questões, né? A prova é mais complexa, não que ela seja impossível. Eu estou falando de nível da sua base. Como está a sua base agora? A minha base, à época, era muito ruim, então não teria como. Vamos supor, eu saí basicamente do zero e já querer ir para o Barro Branco. Mas eu ia lá e eu fazia as provas, para eu me preparar. Tudo bem ou não? Beleza? Então, basicamente é isso. E você precisa entender como funciona a regra da prova, das duas provas. As duas provas têm as regras, digamos que assim, similares, tá? Só que o que diferencia? Conteúdo programático, quantitativo de questões, beleza? A prova de soldado ela é composta por 60 questões de múltipla escolha e uma redação. A redação vale 40 pontos, beleza? As matérias do curso de soldado, né, do concurso de soldado, são português, matemática, história, geografia, atualidades, noções de administração pública, que é a parte de legislação, e noções de informática. São basicamente essas 7 matérias, beleza? Tudo bem? Então são essas que você vai estudar, fechou? E aí, indo lá para o Barro Branco. O Barro Branco tem um conteúdo a mais de matérias. Fora essas matérias que eu acabei de mencionar, nós temos as matérias de química, física, biologia, filosofia, sociologia, língua estrangeira, que você pode optar pelo inglês ou espanhol. E, além do mais, no conteúdo programático de cada matéria, tem conteúdo a mais, como por exemplo português. Português cai literatura no Barro Branco e para soldado não cai. Beleza ou não? Só que assim, também não vai pensar que a prova de soldado ela é fácil, ela é mamão com açúcar, também não.
Se você não se preparar para ela, você vai tomar um pau. Como, por exemplo, os 2 últimos editais. No penúltimo edital, tivemos aí 46 mil inscritos. Dos 46 mil, apenas 6 mil fizeram a metade da prova, que é o requisito inicial, tanto para um como para outro, para que eles corrijam a sua redação. Você tem que acertar no mínimo 30 questões da prova de soldado, ou você tem que acertar no mínimo 40 questões da prova do Barro Branco para que eles corrijam a sua redação, beleza? Fechado? Apenas 6 mil conseguiram isso, de um universo de 46 mil, olha só. Então, você precisa saber disso, né? Você precisa entender isso, que a prova não é fácil. As pessoas acham que abre o edital e vai lá e eu vou me inscrever e vou passar. Não. Você precisa de uma metodologia, você precisa estudar o conteúdo que é mais cobrado na prova. Você tem que saber se você zerar em alguma matéria, se você vai ser prejudicado ou não. Então, tipo, você tem que entender todas essas regras do jogo. E ao invés de você ficar assistindo conteúdos de forma aleatória, você tem que estar focado aqui, ó, né? Por isso que até vou pedir para você, se você não está inscrito aqui, que você se inscreva aqui no canal, que você ative o sino quando eu coloco conteúdo aqui toda semana para ajudar você, para apoiar você, porque eu tenho certeza que é possível, mas tem que ser direcionado. Não adianta você achar que sozinho vai ser fácil, que não vai ser. Beleza? Tá certo? Então você precisa entender tudo isso, né? Conteúdo programático de um, conteúdo programático do outro, para que você monte o seu planejamento e você monte o seu cronograma. Isso é importante, isso é muito importante. Tem gente que às vezes fica estudando um conteúdo, gosta de determinado conteúdo e quer ficar, né, maratonando aquele conteúdo. E às vezes aquele conteúdo não tem tanta importância na prova. Se não tem tanta importância na prova, por que eu vou me arrebentar de estudar? Né? Por que eu vou me arrebentar de estudar? Não posso fazer isso. Né? Eu tenho que direcionar o meu estudo para 3 bases, 3 pilares. Né? E esses pilares eu vou falar daqui a pouco. Se você estruturar o seu estudo, o seu cronograma, o seu planejamento em basicamente esses 3 pilares, você vai ter uma evolução gigantesca. Agora, o que não dá é você ficar cometendo os erros que a maioria dos candidatos cometem. Né? Só querem estudar quando abre o edital, e quando abre o edital ainda estuda errado, achando que vai maratonar o conteúdo, vai absorver o conteúdo e vai ir bem na prova. Não é assim. Também tem uma metodologia. Você precisa saber o que você vai fazer, como você vai fazer e a hora certa de fazer cada coisa. Tem atividades diárias, você tem atividades semanais, você tem atividades mensais. Tudo isso organizado de uma forma estruturada, você vai ter um bom resultado na sua prova. Exatamente. Sim, o edital abriu, faça isso que vai dar certo, beleza? E aí, já partindo para o tema da nossa aula. Alexandro, se eu zerar em alguma dessas matérias, eu serei reprovado do certame? A resposta é não. Ou melhor, depende de qual matéria, né? Se for nessas matérias da prova objetiva, você não será reprovado. Eu vou te provar isso aqui, ó. Como assim? Eu peguei uma classificação preliminar do último edital do Barro Branco, tá? Que, como eu falei, o edital do Barro Branco, né, as regras elas são basicamente as mesmas aí, beleza? Para de soldado, fechou? Aqui, ó, peguei aqui os primeiros colocados, beleza? Do último edital de 2025. O primeiro colocado, ele... É o primeiro colocado? Não, esse aqui não é o primeiro colocado. Tá, o primeiro colocado, ó, ele acertou 74 questões. E tirou 16 na redação, fez 90 pontos, foi bem. Aqui no Barro Branco, como eu disse, tem 80 questões, e das 80 questões, tem a redação que vale 20 pontos. Se você zerar na redação, você vai ser eliminado. Não adianta você gabaritar o conteúdo programático aqui da prova objetiva, que se você acertar as 80 questões e você zerar na redação, ou se você fizer menos que 10 pontos na redação, você vai ser eliminado do certame, beleza? A mesma coisa para o edital de soldado. No edital de soldado vale 60 pontos aí, né? Tem 60 questões, cada questão vale 1 ponto. Se você
zerar na redação, ou melhor, se você zerar vai ser eliminado, se você fizer menos que 20 pontos na redação de soldado, também você vai ser eliminado, fechado? E aqui, e no conteúdo, né, da parte objetiva, das questões, se você zerar, você vai ser eliminado? Vamos lá. Aqui é habilitado. Habilitado é que está habilitado a seguir para as demais etapas, tá? Dependendo do número de vagas, tá? Aqui no edital do Barro Branco, esse aqui do edital do Barro Branco, do ano passado nós tivemos 165 vagas e só convocaram os 600 primeiros para as demais etapas, beleza? Para o edital de soldado já muda a regra, né? Por que mudar a regra? Porque tem mais vagas e eles convocam mais gente. Para você ter uma ideia, no edital que está em andamento, tivemos 57 mil inscritos, iriam chamar 16 mil para as demais etapas, só que apenas 14 mil passaram para a próxima etapa. Então faltaram 2 mil ainda, beleza? Tá certo? Então, como eu disse, não vai achando que a prova é fácil, não. E aqui, ó, aqui são os primeiros colocados, aqui a classificação, beleza? E aqui, ó, como eu falei, né, as matérias do Barro Branco, né? História, filosofia, sociologia, geografia, língua portuguesa, língua estrangeira, matemática, física, química, biologia, administração pública, noções de informática. Fechado? Tudo bem? E aqui, ó, olha aqui, ó, logo aqui, ó, no começo, ó. No começo, nós já temos aqui, ó, o aluno que ele zerou em noções de administração pública. Mas mesmo assim, ó, a classificação dele ficou em 15º. Uma excelente classificação, na verdade, pessoal. E ó, ele zerou. Aqui o 23 também zerou em noções de administração pública. E aqui, por que eu tô demonstrando o edital do Barro Branco? Porque, via de regra, o edital do Barro Branco é mais complexo, né? O edital do soldado, via de regra, né, tem menos questões. E por que eu trouxe isso aqui? Para demonstrar para você que você tem que estudar com inteligência. Por que com inteligência? Vamos lá. O edital de soldado, como ele tem um menor número de questões, né? Vamos trazer aqui de forma objetiva. Das 60 questões da prova de soldado, 20 questões são de português, 15 questões são de matemática. 15 questões são de conhecimentos gerais. Conhecimentos gerais divide-se em 3 matérias, beleza? História, geografia e atualidade. Sendo que a atualidade são 3 questões e 6 questões são de história, 6 questões são de geografia, beleza? 5 questões de noções de administração pública e 5 questões de noções de informática. Tá? Então, dando um total de 60 questões. Então, lembra daqueles pilares que eu falei para você que são 3? Quando você for montar o seu cronograma, é importante que você analise 3 fatores, 3 princípios. Primeiro, quanto tempo você tem disponível para estudar? Por dia. Desde a hora que você acorda até o horário que você vai dormir. Isso é importante você ser metódico. Você ser, né, ali, ó, tem que ser pontual. Na segunda-feira, que hora que eu acordo, que hora que eu vou dormir. E o que você faz durante o dia. Se você tem intervalos de tempo para a gente encaixar as atividades diárias. E atividades diárias são desde assistir aula, a fazer flashcard, responder questões, fazer resumo, fazer leitura. Enfim, tem uma série de atividades diárias que você tem que ir encaixando no decorrer do seu dia, beleza? Isso na segunda, terça, quarta, todos os dias. Inclusive sábado e domingo. No sábado e domingo tem atividades específicas aí, dependendo da sua rotina. Tá certo? Tudo bem até aí? E aí, beleza. Você foi lá e fez o raio-x. Esse é o primeiro fator aí, beleza? O segundo fator de suma importância. Você tem que saber qual que é a sua facilidade e qual que é a sua dificuldade. Por que eu tô falando isso? Porque assim, ó, se você tem facilidade, digamos que em noções de administração pública, porque você já estuda direito, como por exemplo, sei lá, tem gente que tem facilidade para estudar a matéria de direito. Noções de administração pública é uma das matérias que cai Constituição Federal, Constituição Estadual, Lei de Acesso à Informação. Então, às vezes as pessoas acham, mas só que é muita matéria. Então, se você já tem uma facilidade, você vai ficar destinando muito tempo para esse conteúdo, não. E esse conteúdo, né,
Também, aí é o próximo pilar, é o quê? É você analisar quantas questões são cobradas na prova daquela matéria. Então, quando você analisar esses 3 fatores, você tem que equilibrar ali, ó, estudar mais o conteúdo que tem mais matérias, como por exemplo, português e matemática. Ah, Alexandre, eu não gosto de matemática. Tá bom, foda-se, desculpa o termo aí. Às vezes os pais assistem minhas aulas, né? Mas não interessa se você gosta, se você não gosta. Ah, Alexandre, eu não sei matemática, eu tenho dificuldade. Tá bom, então vai aprender. A maioria dos candidatos acabam tendo dificuldade em matemática porque não sabe o básico, não sabe sequer a tabuada. E aí fica batendo cabeça e o resultado de não saber a tabuada, ou saber uma simples regra de 3, ou não saber uma simples operação básica com vírgula, acaba tendo reflexo na evolução do conteúdo, acaba tendo reflexo em outras matérias, como química e física. O cara fala que química e física é difícil, mas porque não sabe fazer uma regra de 3. Aí com certeza vai errar na prova. Então não é isso que a gente quer aqui, não é isso que eu estou ensinando. Estou ensinando para você começar e você identificar qual que é a sua facilidade e qual que é a sua dificuldade. Normalmente, para quem estuda comigo no meu método, nós temos um simulado que eu chamo simulado ponto alfa. No simulado ponto alfa, eu explico, né, como que ele deve fazer e com base no resultado desse simulado, ele vai destinar mais tempo ou menos tempo para determinado conteúdo. Beleza? Tudo bem? Fechado? Então, normalmente você tem que utilizar esses 3 pilares para que você organize a sua vida, organize o seu cronograma e que você coloque mais tempo para as matérias que você tem, né, uma maior dificuldade, que é mais cobrada aí na prova. Fechou? Como, por exemplo, na matéria de noções de administração pública na prova do Barro Branco. Quantas questões possuem lá na prova do Barro Branco? 2 questões. E olha a quantidade de conteúdo que nós temos no Barro Branco. Ah, Alex, então eu não vou estudar? Não, você pode estudar, mas estudar como? Você pode fazer questões específicas, né? Por isso que eu tenho um aplicativo. No meu aplicativo lá, você vai ter a oportunidade de montar uma rotina de estudo de acordo com a quantidade de horas que você tem por dia para estudar, já na palma da sua mão. Você vai ter um checklist, você vai ter questões específicas conforme o edital, você vai ter flashcard conforme, né, o seu edital. Então tá tudo organizado, estruturado, tem simulado lá para você fazer quantos simulados você quiser fazer, tudo para pontuando e você mencionando, sabendo se você está evoluindo ou se você não está evoluindo. Então no meu método tudo é organizado para que você não perca tempo, para que você já saiba, quando você sentar a bunda na cadeira, você já vai saber de fato o que você vai estudar, a hora certa, o momento certo e qual atividade você vai fazer. Tem no meu método lá um módulo só de planejamento. Isso que eu estou explicando aqui de uma forma superficial, lá a gente aprofunda, porque a base é de suma importância, ela é necessária. Então, agora, né, após essa explicação, você já entendeu que você pode zerar em uma das matérias da parte objetiva, mas você não pode zerar na redação. E muitos alunos acabam negligenciando a redação. E não pode. Por que não pode? Porque a classificação ela é importante, né? Tanto no edital de soldado, que você tem que você vai ter a oportunidade de ter uma melhor classificação para você escolher onde você vai estudar, e no Barro Branco também, né? No Barro Branco a classificação ela é mais acirrada. Nós temos ali, nas últimas convocações, um empate gigantesco. E esse empate vai decidir se você vai assumir a vaga ou não. Às vezes por questões de 0, alguma coisa, o candidato acaba não assumindo a posse. Então cada detalhe importa. E no meu método você vai ter direito à correção de redação. Olha só. Então, tipo, você não tem desculpa hoje em dia para falar assim, eu não sei como estudar. Se você não sabe como estudar, desculpa. Após essa aula, você está perdendo tempo. Você tem que começar estudando o quanto antes. E não vem falar, o preço, o investimento é caro. Não, o preço é justo. Inclusive, eu vou deixar o link aqui embaixo para você ir lá e fazer parte do meu método. Vai lá, faça parte. Você vai ter direito a acessar aí durante 7 dias. Acessando durante 7 dias, se você gostar, você continua. Se você não gostar, você cancela, não precisa falar nada para mim. É bem transparente, é bem tranquilo, até porque eu preparei para você. É para você.
É para você que tem dificuldade, para você que foi reprovado na última prova, para você que faltou pouco na última prova, para você que vai prestar a primeira vez. É tudo organizado, estruturado para você se tornar um policial militar no estado de São Paulo, sem mimimi e sem frescura. Espero ter ajudado aqui nesse vídeo, né? A minha missão é demonstrar para você que é possível, que se você colocar em prática tudo que eu ensino, começando pelo planejamento, começando pelas rotinas diárias, pela resolução de exercícios e mensurando o seu desempenho. Nosso aplicativo já faz isso, já consigo verificar se você está indo bem, se você não está indo bem, né? Isso é bacana, isso é muito importante, porque você acaba, né, mensurando o seu desempenho. E essa mensuração vai te dar uma motivação para você estudar mais, para você ir para cima. E se você tiver alguma dúvida, eu vou te ajudar. Não só ajudo na parte da prova, como nas demais etapas pós-prova aí, que você, porventura, acaba não sabendo como funciona, beleza? Então, minha missão é ajudar, minha missão é demonstrar para você que é possível. Espero ter ajudado com esse vídeo, independente de qualquer coisa. Continue acompanhando, se inscreva, bem como compartilhe esse vídeo aqui com aquele seu amigo que não tem noção como funcionam as provas, né? Como funciona um conteúdo programático. E aqui eu vou te ajudar. Eu vou demonstrar para você que se você seguir com determinação, com foco, com disciplina, você vai conseguir se tornar um oficial assim como eu consegui, beleza? E eu vou deixar o link aqui, como eu disse, aqui do meu método, do curso completo, tudo que você precisa para que você comece fazendo parte o quanto antes, para que você busque a preparação e que você conquiste a aprovação esse ano. Fechado? Tudo bem? Peço que você dê o like para esse vídeo e seguimos firmes e fortes. Até o próximo vídeo. Vamos que vamos. Um abraço, força e honra!